Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos conversar hoje a respeito dos vícios e as virtudes da atualidade. É uma mensagem que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, que tem como título Obediência e Resignação. E é importante que a gente entenda que essa mensagem foi ditada pelo espírito Lázaro, em Paris, no ano de 1861. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, ou ter contato com o espiritismo, passamos a perceber um outro ângulo em relação às crenças. A maneira como o espiritismo age, a forma como é apresentado, de uma forma simples, né? Não tem nada de paramentos, nenhuma estrutura organizacional que difere ou que se assemelhe a outras crenças. Porque a proposta do Espiritismo é uma proposta individual, é uma proposta de transformação pessoal. O Espiritismo não visa criar nenhum proselitismo sobre as questões religiosas, ou até mesmo criar uma nova forma de crer. A doutrina espírita, como é uma doutrina que nos permite análise, exames, estudos, nos leva, cada um em particular, a se posicionar diante da vida, a analisar as questões, a verificar se o seu comportamento está adequado ou não. Tudo porque que a doutrina espírita ela nos apresenta não como um ser material que a morte ceifará. Mostra que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por exemplo, a vida que hoje nós vivemos nada mais é do que um resultado das vidas que já vivemos antes, em outros momentos. Por mais que a gente possa não entender ou aceitar, mas nós já tivemos outras experiências no corpo físico. Até porque isso faz parte das leis divinas. As leis divinas, que são leis naturais, elas são leis que podem ser aplicadas em qualquer lugar da humanidade, inclusive fora do orbe terrestre. É a lei de harmonia universal. Dentro da nossa estrutura evolutiva, um dos aspectos ou um dos pontos que determina essa igualdade que as leis naturais nos estabelecem é o processo reencarnatório. Todos nós, sem exceção, precisamos mergulhar no corpo físico para aprendermos, para desenvolver as nossas capacidades, nossos entendimentos. Por exemplo, o pequenino que se encontra no colo da mãe, ou a pequenina, foram espíritos que já têm experiências. Às vezes até experiências até muito maior do que os próprios pais. Mas retornam ao corpo físico através de um processo reencarnatório, se utilizando de uma estrutura orgânica, pela ligação dos gametas masculino e feminino, que esse espírito, por uma necessidade evolutiva, transfere para o corpo aquelas suas necessidades para a sua caminhada durante esse período na Terra. E muitos, ao reencarnarem, encontram-se com dificuldades emocionais, com problemas distanciados da paz, do amor, do equilíbrio, da harmonia íntima, e muitas das vezes transfere para o corpo físico deficiências, desorganizações, e essas desorganizações ocorrem naturalmente por uma necessidade de colocar no lugar aquilo que ontem nós tiramos do lugar. Darei um exemplo. Imagine alguém que, ao cometer o ato do suicídio, atentando contra a própria vida, tenha desferido um projétil sobre o seu crânio e tenha atingido a área da fonação. Ele, ao voltar ao corpo físico, pode nascer nos quadros da microcefalia ou das deficiências nas áreas psíquicas, aonde pode afetar a área da fonação. Ele nascer sem a possibilidade de falar. Se por acaso ele atingiu a área da visão, ele pode voltar a
reencarnar num corpo, um novo corpo físico, aonde a deficiência será na área da visão. Se ele foi, por exemplo, homicida, tirou a vida de alguém, e posteriormente cometeu o ato do suicídio, ele pode, numa nova reencarnação, reencarnar nos quadros da esquizofrenia, nos quadros psicopatológicos da esquizofrenia. Vejam que esse resultado é um resultado que nós, espíritos imortais, vamos ter porque nós fomos contrário a uma lei de harmonia, que é a lei divina. Essa é a lei natural. E pela necessidade reencarnatória, vamos estar num corpo físico, transferindo para ele aquela área ou aquelas áreas aonde nós criamos as deficiências. Seja o mal de Alzheimer, seja um problema cardíaco, seja o câncer, seja uma deficiência qualquer que o nosso organismo possa apresentar. Mas a beleza do conhecimento da doutrina espírita é que o espírito, o ser imortal que todos nós somos, não somos Dao, não somos perneta, não somos cego, não somos mudo, não temos câncer, não temos nenhum Alzheimer. Essas deficiências, elas existem pela nossa ligação ao corpo físico que nós temporariamente desorganizamos. Então, significa dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Cada vez que nós reencarnamos, nós transferimos para o corpo aquilo que precisamos para essa etapa da nossa existência. Ao passar essa etapa, se eu, por exemplo, não falo, ao deixar o corpo físico, retornando à pátria espiritual, eu voltarei a falar. Se eu não enxergo, voltando ao plano espiritual, eu voltarei a enxergar. Se eu não tenho algum problema qualquer, fisiologicamente falando, eu retorno ao plano espiritual e deixo de ter aqueles problemas, porque isso é limite criado pelo corpo físico. Então, ou seja, o corpo, ele é um mata-borrão do espírito, coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, quanto mais a gente penetra no conhecimento da doutrina espírita, nós vamos entendendo que o único responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. Porque as leis de Deus, elas são universais, são leis de harmonia, leis de amor. Se há o desencontro, se há o desequilíbrio, não é pela lei divina, é por nossa conta. E só nós poderemos colocar no lugar as leis ou as deficiências que nós mesmos criamos. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, nos permite analisar e concluir ou construir um conhecimento diferente, ou seja, um novo paradigma diante da humanidade. Por exemplo, a reencarnação, ela é um princípio da fraternidade. Mostra que todos nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que o outro. A posição, a estrutura na qual nos encontramos, tudo é temporário, porque é uma lei de alternância. Nós nos transferimos de um ato para o outro, dependendo da necessidade. Até a questão sexual, podemos reencarnar na estrutura masculina, hoje, e amanhã poderemos reencarnar na estrutura feminina. Os homens não gostam muito de ouvir isso, né? Mas, porque o espírito não tem um sexo determinado. A probabilidade de reencarnar tanto numa estrutura e outra, e ter as consequências de ligar-se a essa estrutura orgânica, depende da nossa ação, do nosso comportamento, que tivemos em outras existências. Como a reencarnação é a base da fraternidade, é interessante analisar que quando ela é compreendida, ela facilita o entendimento da fraternidade. Há um exemplo narrado em revista espírita pelo nosso codificador. Allan Kardec, que é o nome de batismo, é Hippolyte Léon Denis Arthur Rivail, que depois ele pegou o pseudônimo Allan Kardec para publicar as obras espíritas, por ele perceber que aquele conteúdo dessas obras não lhe pertencia como professor que o era, mas sim aos espíritos, e ele então coloca esse pseudônimo, até porque foi dito a ele, através de um espírito que já tinha conhecido o professor Rivail em outra existência, ali mesmo, na França, na época das Galhas, na época da Roma Antiga, quando ele era chamado, era um sacerdote druida, chamado Allan Kardec. Então ele colocou esse nome. E é interessante que ele, por ter tido uma formação acadêmica em Yverdon, na Suíça, como pedagogo, ele, além de conhecer muito bem sobre a prática da educação, ele também falava e escrevia mais ou menos 5 idiomas. E se correspondia com várias pessoas no mundo inteiro.
E quando ele começou as experiências na prática das comunicações dos espíritos, ele então começou a se corresponder com várias pessoas. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, as pessoas, quando iam na França, principalmente os estudiosos que passavam na França a meados do século XIX, lá eles adquiriam essas obras, liam, conheciam o professor Rivaio, entravam em contato com ele e se correspondiam. Ele tinha uma média de correspondência de mais de 1000 correspondências pelo mundo afora. Narra ele, o nosso professor Rivaio, que certa feita ele recebeu uma carta de um amigo dele, que morava no Peru, que ao passar pela França adquiriu o Livro dos Espíritos e levou o Livro dos Espíritos em francês, e estava traduzindo aos aborígenes daquela região do Peru, e explicando. Narra ele então ao professor Rivaio, dizendo que certa feita, ensinando ou analisando as questões que tratavam no Livro dos Espíritos, da questão 132 em diante, que fala sobre a reencarnação, ele então falava sobre a vida após a morte, mostrando que todos têm a possibilidade de reencarnar, até que um deles perguntou assim: quer dizer então que quando a gente morre, a gente pode nascer de novo? E ele disse sim. E quando um amigo meu, um parente meu, alguém que pertence à nossa tribo aqui, o nosso clã, ao morrer, pode nascer novamente? Pode. E nós podemos nascer em qualquer lugar, aqui, em outro país? Pode. Podemos nascer lá no meio dos brancos? Pode nascer no meio dos brancos. E os brancos, quando morrem, também eles podem nascer de novo? Pode nascer de novo. Então quer dizer que os brancos podem nascer também aqui entre nós? Pode acontecer. Quer dizer então que um amigo meu, alguém que eu amo muito, ele pode reencarnar lá no meio dos brancos e eu não reconhecê-lo? Pode acontecer. Quer dizer então, se eu brigar com os brancos, eu posso estar brigando com um amigo meu? Então não é bom brigar com os brancos não, né? Não. Então vejam que a teoria da reencarnação é a base da fraternidade. Aquilo que na Revolução Francesa, da igualdade, liberdade e fraternidade, não tinha base, porque ela estava estruturada em ideias materialistas. Mas quando começamos a perceber que há uma lei de alternância, que hoje a posição que nós nos encontramos poderá amanhã se modificar, nós começamos a diminuir o orgulho, a vaidade do nome, do sangue, que tudo isso, como espíritos imortais, começamos a perceber que somos todos iguais. Então, por isso que a lei divina, a lei natural, ela é aplicada em qualquer lugar na humanidade. Tanto é que eu posso reencarnar aqui, ou reencarnar em qualquer lugar. Mas Sidney, eu não acredito na reencarnação. Vai reencarnar do mesmo jeito. Porque Deus não vai fazer o bel prazer de cada um. Você aceita reencarnar? Então não reencarna. Então você aceita, reencarna. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem ter visto o filme Nosso Lar. Quem viu, por gentileza? Então, as pessoas que viram o filme Nosso Lar, isso é para voltar o filme na mente de vocês, vocês lembram lá do umbral. Tem pessoas que, ao chegar na nossa casa espírita, que é o Amor e Humildade do Apóstolo, lá no centro de Florianópolis, disseram assim, que tinha medo do umbral, ficou apavorada com medo do umbral, acharam que o umbral espírita era pior do que o inferno católico, né? E ficaram com receio. Aí alguém virou para uma companheira nossa, trabalhadora já há muito tempo, e falou isso para ela. Ela falou: eu não tenho medo do umbral. E aí o pessoal: mas por que a senhora não tem medo? Primeiro, que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas, né? Não vai ter problema nenhum. E outra, que chegando no umbral só vai ter gente conhecida. Então, se vai ter gente conhecida, não tem problema nenhum. Vejam, aquilo que nós aprendemos pelo processo judaico-cristão, onde nós aprendemos na igreja sobre inferno, purgatório, que a igreja muito bem sobre ensinar a humanidade, hoje com a doutrina espírita nós fazemos uma releitura. Existem esses espaços onde as almas sofrem consequências dos seus comportamentos? Sim, que são temporários, até que elas reencarnam de novo para poder modificar o quadro existente. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que nos permite analisar amplamente essas questões. E aqui, quando nós começamos a analisar essa fala, nós vamos ver o seguinte: não são as virtudes passivas, essa obediência e resignação. Porque quando a gente fala em obediência e resignação perante o conhecimento que a gente adquire na doutrina espírita, a gente imagina, a gente deve ser uma atitude passiva, a gente tem que aceitar ser obediente e ser resignado pela dor.
ou ser obediente diante da existência, da vida. Pelo contrário, elas não é a negação do sentimento. Quando a gente vai falar de obediência e resignação, é um ato da criatura do concorde daquilo que ela compreendeu ser necessário ser obediente, daquilo que ela compreendeu ser resignada, não daquilo que muitas vezes a gente acha que tem que ser simplesmente porque alguém disse que a gente tem que aceitar a dor e pronto, e não fazer mais nada. São virtudes ativas. Primeiro porque a obediência é o consentimento da razão. Então eu aceito, não é porque alguém disse, mas porque eu compreendi. A minha relação com Deus, ela passa a ser muito mais proveitosa quando eu compreendo como é que essa relação funciona. Porque eu acredito nesse Deus de uma forma sábia, de uma forma tranquila. Não como um Deus que pune, não como um Deus que vinga, mas um Deus de amor. Que se Ele criou leis e estabeleceu leis harmônicas, e se eu não estou em harmonia, não é por causa da lei. É porque eu ainda não compreendi e agi de acordo com aquela lei. As leis humanas, por exemplo, elas sofrem intermitências, elas existem. Só que o problema das leis humanas não são as leis, são os homens, que estão educados a não respeitar leis nenhuma. Agora, em relação às leis humanas, quando a gente não as cumpre, nós somos punidos pelas leis naturais que nos punem, mas a gente sempre tenta dar um jeitinho, dar uma arrumadinha, né? A gente tem visto por aí muito isso, né? A pessoa é punida e dá um jeitinho, e a gente fica até meio chateado, não devia ter acontecido isso, aquilo todo. Só que nas leis humanas, que ainda é falhas, elas vão existir ainda muito essa atitude nossa humana, mas perante as leis divinas não existe falha. Cada ato de pensamento negativo que eu tenha contra alguém vai ter uma consequência, e cada ato que eu tenho de vontade de fazer o bem ou de realizar o bem vai ter uma consequência benéfica. Então, mostrando que as leis divinas, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, e quanto mais eu entendo, compreendo e ajo de acordo com a lei, mais em harmonia eu me encontro. Então, por isso que compreender as leis divinas, o ato da obediência perante as leis divinas, é o consentimento da razão, ou seja, eu creio em Deus não porque alguém disse, mas porque eu compreendi. Eu creio nos espíritos na minha vida após a morte, porque eu compreendi essa necessidade. Porque à medida que eu vou tendo esse entendimento, eu vou passando a perceber um ângulo diferente da vida, e não preciso de ninguém que me estabeleça a minha fé, porque essa fé passa a ser uma fé verdadeira, raciocinada, a partir de uma compreensão. Por exemplo, quando eu olho os meus familiares, eu percebo que aquelas almas que estão ali, embora com títulos separados, esposo, esposa, filho, filha, ou alguém da família, são almas como a mim, que estão em processo de evolução. O pequenino que vem no nosso colo, hoje, por exemplo, pode ter sido alguém que nós tivemos muita dificuldade no passado. Vou dar um exemplo, não para que as mães que estão com os pequeninos achem que são, mas só para a gente poder ter um exemplo. Imagine que você mora num prédio, aqui em Florianópolis tem bastante, e você tem uma dificuldade com o teu vizinho. E você não gosta muito daquele vizinho. E Deus é tão bom, que bota você para morar no mesmo andar de preferência que o vizinho, já para você dar uma ajustada. Mas você mesmo assim não quer saber daquela criatura. Aí vai pegar o elevador para descer. Geralmente, quando você pega, o vizinho também quer sair, você finge que esqueceu alguma coisa só para não ir com o vizinho. Imagina descer no elevador com aquela criatura. No dia da reunião de condomínio, tu coloca a cadeira de costas para ele. Tem vizinho que entra com processo contra o outro por causa da goteira do ar-condicionado no de baixo. Tudo acontece porque andou com um salto alto lá em cima. Tudo acontece. E você odeia aquele vizinho. Mas tu esquece uma coisa, que tu é um espírito imortal. E o teu vizinho também. E que tu não vai ficar na matéria pro resto da vida, porque um dia tu vai ter que deixar, porque a matéria desgasta. E você vai para o plano espiritual. E o teu vizinho também. Aí tu vai te programar para reencarnar de novo. E te programa. E reencarna. Conversa com seus anjos de guarda, te programa, vem para a terra, nasce, cresce, está numa fase adulta, se apaixona, casa, e nasce aquela coisa linda, maravilhosa, de bochechinha rosada. E aí beija, tira foto, coloca no Face, né? Eu fico vendo a turma botando a foto da criançada. Da minha turma nasce meio cinzinha, né? Mas de vocês nasce rosada e tal. Imagine se alguém olha para você e diz assim, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. Voltou, o vizinho. E aí você entra numa confusão mental, emocional.
Aquele amor, o ódio do passado, e o amor de agora, que você não lembra o que tu fez, ou que tu não lembra que ele é inimigo, ou teve alguma coisa, mas o amor de mãe, o amor de pai, tu olha aquela coisa linda, que sorri, e que mexe em você, e você fica feliz da vida, ou seja, o amor começa a modificar o quê? O mal do passado. Lembra das palavras de Jesus? O amor cobre a multidão de pecados. É através da reencarnação. É assim que a humanidade vai aos poucos se ajustando para acabar com ódio, com rancor, com ressentimento, com mágoas, que a gente fica guardando anos. Tem pessoas que dizem, Sidney, eu estou magoado. E eu pergunto, quanto tempo? Há 20 anos. Por quê? Não sei por quê, mas que eu estou magoado, estou. Porque é só o prazer de ser infeliz. Vejo que a doutrina espírita, então, me dá os instrumentos para que eu comece a ser feliz desde agora. Mesmo que haja dor, dificuldade, mas eu começo a entender. Ou seja, através do consentimento, da razão, que eu passo a ter a partir dessa obediência às leis divinas. E a resignação é o consentimento do coração. Então eu passo a ser resignado porque é aquilo que realmente me explica o fato de eu estar naquela situação ou naquela outra. O fato de eu ter nascido nesse tipo de corpo ou o outro no outro. Por ter nascido nessa posição social e o outro no outro. Eu começo então a me resignar, não numa postura tácita de aceitar qualquer coisa, mas de perceber que há uma necessidade de um processo de aprendizado. Que aos poucos isso vai modificando. Ou eu ter malbaratado no passado e hoje eu estou naquela situação. Por exemplo, aquele que às vezes tem muito e não dá o valor, pode vir na próxima sem os devidos qualidades, ou materialmente falando das necessidades, para poder valorar. Aquele que prejudica a sociedade, de uma forma geral, que hoje nós percebemos bem isso, poderá amanhã reencarnar e pela própria sociedade não encontrar o espaço devido para desenvolver as suas capacidades intelectivas. Ou o contrário, aquele que beneficiou mais os outros do que a própria família, amanhã poderá reencarnar e não encontrar um lar que o abrigue, encontrar dificuldades. Ou o contrário, pode encontrar um lar que abrigue a sociedade que não o aceita. Mas às vezes não precisa nem ter títulos para isso. Muitos reis ou muitas pessoas que tiveram, indivíduos que tiveram nomes colocados em placas de rua, muitas das vezes estão ali naquela rua, ainda morando no plano espiritual. Porque ele não conseguiu perceber que esses títulos, essas formas da terra, é passageira. Tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, de uma rainha. E ela diz assim, como rainha, imaginava entrar no reino dos céus. E chegando lá, encontrei aqueles que na terra eu desprezava em situação melhor do que a minha, cujo eu tive que ainda pedir ajuda. Porque os títulos da terra permanecem na boca do túmulo. Então, quanto mais eu entendo sobre isso, menos orgulhoso eu fico, menos vaidoso eu fico, e começo a perceber que todos, sem exceção, somos espíritos imortais que devemos auxiliar uns aos outros. Então, cada época é marcada por uma virtude e um vício que pode auxiliar, progredir. Então a gente nota aí a turminha, né? Já vem com o dedinho, né? Passando no... Então todo mundo hoje, né, vê a turma assim. E são espíritos que estão reencarnando. E agora... Eu acho que ele não quer mostrar. Vai. Então são espíritos que estão vindo e reencarnando de forma diferente. Então veja bem, cada época é marcada por um vício e uma virtude. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Então a atividade intelectual é uma ação humana que é diferente do sábio, do cientista, daquele que desenvolve a sua inteligência e até recebe os prêmios Nobel de conhecimento humano. Porque essa é uma atividade individual, o próprio indivíduo adquiriu aquela capacidade. Agora, a atividade intelectual que se refere Lázaro é a atividade aonde todos, sem exceção, adquirem o conhecimento, é o que propõe a doutrina espírita, todos podem ter acesso a esse conhecimento, não tem privilégio para ninguém tem que ser sábio ou iniciado para ter o conhecimento da doutrina espírita, pelo contrário, qualquer um pode tê-lo, e qualquer um poderia estar aqui falando sobre ela, mas mostrando que a atividade intelectual, ela pode não ser de tão vulto em relação a um cientista, mas ela qualifica uma geração, onde todos aprendem
onde todos adquirem e onde todos começam a entender a modificação que tem que ser feita. Quando nós, em sociedade, começamos a perceber que podemos ser felizes, nos protegendo e nos auxiliando uns aos outros, hoje ainda temos o vizinho solidário. Mas dia virá em que todos nós vamos se reunir para educar as nossas crianças, para ter um bom projeto educativo para as nossas crianças, porque elas são o futuro da nossa sociedade. E aí nós vamos transformar a sociedade. Então esse material, essa área do conhecimento, dessa atividade intelectual, ela nos iguala a todos, ou seja, dá oportunidade iguais para todos, sem exceção. Por isso que a atividade intelectual, ela é uma virtude da nossa geração. Mas bom, mas junto com a virtude tem o vício. E o vício da nossa geração é a indiferença moral. A gente pode estar numa situação qualquer, mas a gente não percebe o que pode estar acontecendo do nosso lado. Nós somos indiferentes à dor alheia, à dor do próximo. Enquanto uma sociedade houver pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem de frio, esta sociedade, ela não pode se dizer civilizada, porque ela não é capaz de proteger nem tão pouco os seus cidadãos. E à medida que a gente vê essas cenas, muitas vezes a gente critica, se posicionando, é um vagabundo, ele devia estar trabalhando, é um bêbado, quando na realidade, se fosse um cachorrinho, a gente levaria para casa. Nada contra os cachorros. Mas a gente tem hoje um sentimento elevado que é chamado misantropos, pelo um animal que não tem pelo um ser humano. E muitas das vezes nós choramos pela nossa mãe, o nosso pai, que já partiu para o plano espiritual há alguns anos, que poderá ter reencarnado muitas das vezes, e por uma necessidade reencarnatória, que está numa situação desta, e a gente não auxilia, porque a gente fica pensando no nosso pai, nossa mãe, que já morreu, desencarnou há 20 anos atrás, e provavelmente já está reencarnado, e a gente talvez menospreze. Então por isso que quando eu aprendo na doutrina espírita, eu vou começando a perceber que eu devo ampliar. Mas Sidney, mas se eu der o alimento para ele, ele vai vender para comprar droga. Dê um prato de sopa, que vai ser difícil, ou uma comida, né? Ou leva para comer algo, como a gente às vezes está nos restaurantes e vê, na nossa casa espírita. Eu acho que eles falaram que é até meia-noite, né? Então tá. Na nossa casa espírita, nós temos lá uma atividade com os homens de rua. É o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E quando a gente fez o trabalho com eles lá, e de vez em quando nós fazemos palestra para eles, e é muito interessante que quando a gente fala, muitos deles que moravam na rua, muitos estão lá morando por orgulho, porque brigou com a família, outros por necessidade material mesmo, muitos conseguem retornar às suas famílias. E mais interessante, do caso que eu quero narrar, é que nesse atendimento que nós fazemos na casa espírita, a gente procura mostrar para eles que nós somos iguais. Não é o fato dele não ter o bem material que nós somos melhores do que eles. Pelo contrário. E quando fazemos as palestras e tudo mais, e às vezes nós estamos passando com o carro nos sinais, e alguns deles, principalmente mais atrás, hoje bem pouco, mas alguns deles estão lá querendo limpar o vidro ou alguma coisa parecida, e a gente baixa o vidro do carro, até para falar com alguns deles. E quando eu baixo o vidro do carro, eles me veem e falam assim, pastor, tudo bem? Eu falei, calma, não sou pastor, mas tudo bem. E aí eles não querem mais pedir, eles já querem conversar, eu tive lá na reunião, e que não sei o quê. E lá na reunião, quando a gente faz a reunião de estudo com eles, eu digo para eles, olha, vocês estão morando na rua, nós podemos ajudar aqui com alimento, com uma roupa, alguma coisa parecida. Nós encaminhamos através dos mecanismos da prefeitura, que hoje nós fazemos essa parceria, para alguns que querem sair da droga, ou algo nesse sentido, nós ajudamos, usando o próprio poder público. Mas eu digo para eles, o dia que vocês saírem do corpo e não puderem vir nessa reunião aqui, vocês continuam vindo no centro espírita, porque tem uma reunião mediúnica, onde vocês vão ser atendidos da mesma forma. Não importa se você está no corpo ou fora dele. E certa feita um companheiro da reunião mediúnica disse, Sidney, teve um espírito, certa feita que teve na reunião, e disse assim, posso entrar? E aí o pessoal disse, pode. Não, porque antes eu ia lá em cima, agora eu queria vir aqui embaixo. Então eles vêm. Então aí você começa a mostrar para esses indivíduos que estão na sociedade, que estão de uma certa forma vibrando contra a sociedade,
Se eles continuarem tendo ódio pela sociedade, o que vai acontecer quando eles desencarnarem? Eles vão continuar influenciando a sociedade para o desequilíbrio. Por isso que a gente, ao poder auxiliar naquilo que nós podemos fazer, é para modificar isso. Essa indiferença moral é que precisamos trabalhar. Essa casa, por exemplo, é um exemplo disso. O trabalho que ela faz com os idosos, o trabalho que ela faz com as crianças em risco familiar, que é atendido, onde todos nós podemos colaborar com uma palavra, um carinho, uma visitação, já organizada, porque muita gente fica preocupada, como é que eu posso ajudar uma instituição? Está aqui, podemos fazer isso, já abençoando aqueles que já estão prestes a deixar o corpo físico, para que eles saiam do corpo e possam retornar depois, no futuro. Então, tudo isso colabora para a nossa evolução. Por isso que a doutrina espírita ela nos clareia a existência para que a gente cada vez mais possamos colaborar. Então, Lázaro vai dizer que o vício da indiferença moral é o que impera em nossos corações hoje. Precisamos trabalhar isso para modificar esse quadro. Aí ele diz: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, diz Lázaro. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ou seja, aquele que está ouvindo, fala, mas não, isso aí deixa para depois, deixa para outra encarnação, né? Aí ele diz: toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, será vencida. Então, por mais que nós venhamos a criar obstáculo ao progresso da humanidade, como nós vemos os países em guerras, os indivíduos que estão no poder em guerras, em criando dificuldade para outros países, todas essas situações cederão. Por quê? Porque a vontade é divina, não é do homem. Bem-aventurados os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais. Então aí está o caminho mais seguro para a transformação. E quando Jesus esteve entre nós, ele ensinou a todos nós: amai-vos uns aos outros. O amor realmente é que dulcifica as nossas ações na terra. Mas ainda nós temos aquela postura de dizer o seguinte: nem todo mundo dá para amar. Jesus falou: amai-vos uns aos outros, mas esse aí não, esse não dá ainda. Aquele ali, meu Deus, nem pensar. E a gente fica escolhendo quem amar. Se fez algum bem, está tudo bem. Se não fez, a gente já tem algum receio. E para encerrar, lembro apenas que Lázaro, também no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem chamada Lei de Amor, ele diz o seguinte, que a alma, nós espíritos, no início possuímos os instintos. Depois, mais apurado, avançando, nós possuímos sensações. As sensações mais definidas e ampliadas, vamos possuir sentimentos. E o sentimento elevado à altura é o amor. Não o amor egoísta, o amor de posse, mas o amor crístico. Esse amor que amplia, que faz a gente ficar com os pensamentos e o coração em paz. Só para fazer uma analogia, para que a gente possa entender, geralmente quem está ainda nessa fase instintiva do amor, ainda que é a mesma energia, o instinto, a sensação, o sentimento e o amor, faz parte da mesma estrutura dessa energia do amor. Porque existem 3 energias na qual nós estamos inseridos. A energia sexual, a energia da paixão e a energia do amor. A energia sexual nós já estamos provando aqui na Terra, entendendo como é que ela funciona, até para a procriação das espécies. A paixão é aquela energia que decuplica a nossa capacidade de realização. Basta ver aquela mãe que tentou educar seu filho, 17 anos, e ele continua ainda com o cabelo grande, não corta o cabelo, não toma banho, não quer estudar, não quer fazer nada, e a mãe tenta educar ele com aquele quarto que ninguém consegue entrar. E de repente, do nada, ele começa a cortar o cabelo, começa a estudar, começa a arrumar o quarto, e aí a mãe fica feliz da vida. 17 anos de educação, eu consegui que meu filho se melhorasse. E aí, quando ela fala isso, o pai que sabe da história falou assim, não é isso não, mas foi minha educação, 17 anos, agora ele... Não é isso não, é que agora ele está apaixonado. Ele se apaixonou pela menina da escola, ou se for a menina, pelo menino da escola, né? Que é arrumadinho, que é estudioso, que toma banho, que arruma o quarto. Então vejam, o que a paixão é capaz de fazer? 17 anos de educação não é capaz de fazer o que a paixão é capaz de fazer. Então a paixão é uma energia muito forte. Mas
se essas duas energias deixam de existir, a sexual e a paixão, o amor dulcifica ambas. Por isso que o amor é importante. E Lázaro vai dizer que no início essa energia ela se apresenta como instinto, depois de sensação, depois sentimento e até que se completa no amor, que é algo que nós vamos conquistando ao longo do tempo. Mas fazendo uma comparação rápida para que a gente possa entender. Imagine alguém que ainda está na fase inicial dessa energia. Na característica psicológica, é uma característica porneia. Ele age mais ou menos assim. É aquele amor infantil, que ainda é egoisticamente. Ele tem posse sobre as coisas, sobre as pessoas. Aquele que tem objeto do seu amor é passar a se fazer os seus desejos. Se não satisfaz, não interessa para ele. Vamos dar um exemplo básico para vocês possam entender. Imagine quem tem esse amor, tem um quindim sobre a mesa. Um quindim, um doce. Tem alguns lugares aí que eu falo sobre quindim, o pessoal, Sidney, troca, bota um bom bocado, bota um brigadeiro, mas tudo bem, vamos colocar o quindim. Imagine ele tem um quindim sobre a mesa e aquele que ele ama muito não chegou. Ele olha, vê que o outro não chegou, quem tem um amor porneia, pega, come o quindim todo e joga o papel fora. Aí o outro chega, oi, tudo bem? Tudo bem. Porque para ele não importa a felicidade do outro. Para que ele vai se preocupar? Ele é egoísta e para ele é o que importa é satisfazer os seus desejos. Bom, mas vamos supor que agora ele está numa outra fase, na fase agora das sensações. É o amor eros. Aquela fase da sensação que geralmente marca um horário, chega 2 horas depois, só para discutir a relação. Tem uns desse grupo aí, dos amor eros, que tem uma dificuldade incrível para ser feliz. E muitos dizem assim, Sidney, é tão bom terminar, porque a gente termina e volta, e cada vez que a gente volta melhor ainda, e fica terminando, é meio neurótico o negócio, mas tudo bem. Na história do quindim, para encurtar a conversa, quem tem um amor eros, que está na sensação, fica louco para discutir a relação, 00:30, vamos discutir a relação, e fica, o outro cheio de sono para dormir, ele está querendo discutir. Na história do quindim, ele tem o quindim sobre a mesa, só tem um, aquele que ele ama muito não chegou, ele olha, vê que o outro está demorando, pega, o outro está prestes a chegar, ele vai e come o quindim todo e deixa o papel. Aí o outro chega, oi, tinha quindim? Tinha, comi tudo. Mas por que tu fez isso? Ah, lembra? Na semana passada, que tinha o quindim na geladeira, que você comeu tudo, aí já arruma uma discussão. São gente que não tem paz consigo mesmo e não quer que o outro tenha paz. E fica uma relação. Tem gente com amigo, com parente, com todo mundo faz isso. Aí tem outra fase, que é a fase daquele que chegou no sentimento, que é o amor filia. Esse, por exemplo, já se preocupa com outros, quer saber do outro. É aquele que manda mensagem de manhã, se você chegou no trabalho, pelo WhatsApp, meio-dia manda outro, à tarde manda outro, na realidade está controlando, mas ele já se preocupa. Ele se preocupa com outro, vai, olha o Facebook, o que tu curtiu, quem você não curtiu, mas tudo bem. Mas quem tem esse amor, que é o amor chamado filia, já começa a modificar a atitude, o comportamento. Imagine ele tendo a dificuldade maior na hora do quindim. Ele tem o quindim sobre a mesa, e aquele quindim está ali sobre a mesa, e aquele que ele ama muito não chegou. E ele vê que o outro está demorando, não chega, e ele está doido para comer um pedaço do quindim. E ele pega a faca, mede direitinho, e corta o quindim no meio. Come o pedaço e deixa o pedaço para o outro. Só que o outro está demorando, aquele que ele ama muito. E ele dá mais uma olhada, olha de novo, pega a faca e corta um pedaço fininho do quindim. E come. E o outro nada de aparecer. Como o outro está demorando, ele vai lá e tira um pedaço fininho e come de novo. Aí o outro chega, ele fica feliz, o outro fica feliz também, porque quem ama é meio bobo mesmo, né? E chega, oi fulano, tudo bem? Tem quindim? Tem, eu aguardei para você. Ai, obrigado, aquela coisa e come. Veja, já divide. É diferente do porneia, que come tudo sozinho e joga o papel fora. Do outro que escorre uma briga. Esse não, já divide. Só que tem um detalhe, quem parte reparte fica com a maior parte. Ainda come mais do que o outro, mas tudo bem. Já é uma divisão, que coisa boa. Bom, e aí Lázaro diz o seguinte, que depois do sentimento nós chegamos ao amor. Aquele que chega a esse estágio é o amor ágape. Quando chega nessa fase, ele é diferente. Esse, por exemplo, quando está nessa fase, já chegou nesse estágio evolutivo, ele morre de paixão por um quindim. Adora quindim muito, a pessoa que está nessa fase. E só tem um quindim. E aquele que ele ama muito ainda não chegou. Ele olha, fulano, ai, está demorando.
E agora, fulano está demorando. E ele fica esperando, aí ele vai lá, ajeita o quindim. E o outro nada de aparecer, ele vai lá e ajeita, abana. Nem tem mosquitinho, mas ele fica abanando. E o outro nada, esperando o outro chegar. E o outro demora. Mas ele fica feliz quando o outro chega, porque é lá no Pequeno Príncipe. Se você chega às 4, desde as 2 eu te espero. É aquela vontade boa de esperar o outro. Não é a sudorese, não é aquela ansiedade que tira a intranquilidade, mas deixa feliz. E aí o outro chega, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Olha o que eu deixei para você. Aí o outro, ai um quentinho, que coisa boa. E aí o outro pergunta, tu não quer? Ele não gosta. Vejam, ele não é que ele não gosta. Ele gosta muito do quindim, ele morreria por causa do quindim, mas o objeto dele agora é fazer o outro feliz. Porque aquele que ama verdadeiramente não está preocupado em ser feliz, ele faz o outro feliz. E quando ele faz o outro feliz, ele se sente feliz também. Só tem uma espécie na Terra, ou melhor, só tem um grupo na Terra, e dentro desse grupo tem uma característica específica de alguém que representa esse amor em alto grau. São as mulheres. Os homens ainda vão ter que reencarnar muito para isso. E um grupo dentro das mulheres que tem mais isso aí, são as mães. Está lá aquele pequenino de 45 anos aprontando todas, e ela está dizendo, meu menino, não é bem assim? Por que isso? Porque é o amor. Então quando nós ficarmos luarizados por esse amor na humanidade, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá fome na terra, não haverá guerra. Mas para que a gente chegue a esse estágio, precisamos avançar, desenvolver atividade intelectual e vencer a indiferença moral, que ainda perdura em nossos corações, pelo egoísmo do outro, pelo orgulho do outro. Mas façamos a nossa parte, porque Jesus nos aguarda há 2000 anos e esperará quantos anos forem necessários, até que um dia venhamos a nos transformar. Que a doutrina espírita é essa luz que possa nos iluminar a entender, talvez não melhorar a humanidade de uma hora para outra, mas melhorar a nós mesmos. A olhar para dentro de casa e chegar lá, por exemplo, se alguém veio para aqui para a palestra e deixou, se foi a esposa ou o esposo, e deixou a esposa em casa, e chega em casa, ela vai estar lá, aí você, meu bem, ela vai, não vem com essa atitude de novela da Rede Globo, não, né? E convida ela, vamos jantar fora. E ela já se ilumina, porque a pessoa está brava, falou que vai jantar fora, já fica diferente. Chama para convidar, aí chega ali, come um sanduíche ali na rua mesmo, mas muda o astral. E se é a esposa que está aqui, o marido está em casa, ficou meio bravo, porque né, ela veio para o centro espírita de noite, chega lá, abraça, e já passa a mão na cabeça, já dá um passe na criatura, para dar uma acalmada, e diz assim, meu Deus, que coisa boa. E aí você modifica, vejam, modificar o ambiente onde nós estamos depende de cada um de nós. Modificar a nossa caminhada na Terra. Para quê? Para que a gente possa perceber que quando nos encontrarmos lá no plano espiritual, lá no umbral, quando todo mundo se encontrar, que seja para a felicidade, não para acusar, não para brigar, não para perseguir, mas simplesmente para amar. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em qualquer época da humanidade. Muita paz.